Imagine que é outubro de 1930. Você é Harold, um agricultor de grãos na zona rural de Nebraska. Você cultiva esta terra há 30 anos. No mês passado, vendeu sua colheita e depositou $4.200 no First National Bank da sua pequena cidade. Esse dinheiro representa um ano inteiro de trabalho. É o capital inicial para a próxima primavera. Garante a sobrevivência da sua família durante o inverno. Na manhã de terça-feira, você dirige até a cidade para sacar $80 e comprar suprimentos. Uma longa fila se formou em frente ao banco. As pessoas cochicham, algumas gritam, as portas estão trancadas. Um bilhete escrito à mão na janela anuncia: fechado até novo aviso. As pessoas batem na porta. Um funcionário do banco balança a cabeça negativamente, evita o olhar e se afasta. Seus $4.200 ainda estão lá. É possível ver o cofre pela janela. Mas você nunca mais tocará nesse dinheiro, nem um único dólar. O banco está falido. Seu depósito foi perdido. Não há seguro, não há saída, não há recurso legal. Dentro de 2 anos, mais de 9.000 bancos americanos fechariam as portas. 1/3 da riqueza dos americanos simplesmente desapareceria. Não foi perdido no mercado de ações. Foi depositado, confiado e depois zerado. Isso é história documentada. E o motivo pelo qual isso ainda importa hoje é simples. As condições legais e estruturais que tornaram possível a crise de 1929 nunca desapareceram. Elas foram reformuladas, renomeadas e modernizadas, mas a estrutura básica permanece. Quando você deposita dinheiro em um banco, não está guardando dinheiro. Você está emprestando dinheiro a uma instituição privada. Você se torna um credor sem garantia. E credores sem garantia ficam no fim da fila quando uma instituição falha. Isso não é teoria, é direito contratual. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro está seguro no banco. Acredita que pertence a elas e pode ser acessado a qualquer momento. O prédio parece sólido. O cofre parece seguro. O Estado promete estabilidade. Essa confiança é resultado de planejamento institucional, não de ausência de risco. Ao depositar dinheiro em conta corrente ou poupança, você celebra um contrato. O banco recebe seu dinheiro e registra uma obrigação de pagamento. O dinheiro passa a pertencer ao banco. Ele pode emprestá-lo, investi-lo ou perdê-lo. Você apenas possui um direito de reivindicação futura. O sistema funciona bem em quase todos os momentos. Você passa o cartão. O saldo aparece. Transferências funcionam. A ilusão de acesso parece propriedade, mas acesso não é propriedade. O acesso pode ser suspenso. Em processos de insolvência, depositantes ficam atrás de credores garantidos e outras obrigações prioritárias. Se um banco for liquidado, depositantes podem receber apenas uma parte do dinheiro ou nada. Muitos respondem: mas existe seguro de depósito. Sim, existe, mas é importante entender o que isso realmente significa. Voltemos a 1929. O colapso da bolsa ficou famoso como Terça-feira Negra, quando o índice Dow Jones caiu drasticamente. Porém, a verdadeira devastação veio do sistema bancário. Na época, existiam cerca de 25.000 bancos comerciais nos Estados Unidos, operando sob reservas fracionárias. Se você depositava os $1.000, o banco mantinha apenas uma parte em reserva e emprestava o restante. Esse dinheiro era novamente depositado em outro banco, que repetia o processo. Assim, um único depósito podia gerar milhares de dólares em crédito. Esse mecanismo é chamado multiplicador monetário. Ele cria dinheiro dentro do sistema financeiro. Funciona enquanto existe confiança, mas possui uma fragilidade fatal. Se muitos depositantes quiserem sacar ao mesmo tempo, o banco não consegue pagar. O dinheiro foi emprestado. Depósitos são de curto prazo. Empréstimos são de longo prazo. Essa incompatibilidade estrutural tornou o sistema vulnerável. Em 1930, começaram as falências bancárias em cadeia. Rumores espalharam medo. Depositores correram para retirar dinheiro. A tentativa de proteção individual destruiu o sistema coletivo. Entre 1930 e 1933, mais de 9.000 bancos faliram. Mais de $7 bilhões em depósitos desapareceram. Não eram apostas financeiras. Eram economias, salários e reservas familiares. As pessoas agiram com responsabilidade, economizaram e ainda assim perderam tudo. O governo não possuía mecanismos adequados para impedir o colapso. Não existia seguro de depósitos. O Federal Reserve não interveio de forma suficiente. O problema era estrutural. O sistema de reservas fracionárias cria mais direitos sobre o dinheiro do que dinheiro real disponível. Funciona enquanto poucos pedem pagamento ao mesmo tempo. Quando a confiança desaparece, o sistema entra em colapso matemático. Bancos não falham apenas por má gestão. Eles falham porque operam com prazos incompatíveis. Em 1933, os Estados Unidos criaram a Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC, para restaurar a confiança. O governo passou a garantir depósitos até determinado limite.
Hoje, esse limite é de 250 mil reais. Muitos acreditam que isso elimina o risco, mas o seguro possui limites. Em 2023, o fundo do FDIS possuía cerca de 116 bilhões de dólares. Os depósitos segurados ultrapassavam 10 trilhões de dólares. O fundo cobre apenas uma pequena fração do total. Ele foi projetado para falhas isoladas, não para crises sistêmicas. Se vários grandes bancos falirem simultaneamente, o fundo precisaria de apoio governamental e criação de novo dinheiro. Isso se aproxima mais de um resgate do que de um seguro tradicional. Quando o Silicon Valley Bank colapsou em 2023, cerca de 94% dos depósitos não estavam segurados. O governo decidiu proteger todos os depositantes. Mas foi uma decisão excepcional, não uma obrigação legal permanente. Portanto, se um banco falir, o resultado depende do contexto político e econômico. Isso representa incerteza, não garantia absoluta. Mesmo depósitos segurados podem ficar temporariamente inacessíveis enquanto reguladores resolvem a situação. Outros países oferecem exemplos semelhantes. No Chipre, em 2013, depósitos superiores a 100 mil euros foram convertidos em capital bancário para salvar instituições falidas. Alguns depositantes perderam quase metade de seus ativos da noite para o dia. Esse processo ficou conhecido como bail-in, quando credores e depositantes absorvem perdas. Regras semelhantes existem hoje em diversas jurisdições financeiras modernas. A realidade prática é desconfortável. Não existe armazenamento financeiro perfeitamente seguro. Dinheiro em espécie evita congelamentos digitais, mas pode ser roubado, destruído ou perder valor com a inflação. Títulos do governo são considerados ativos mais seguros dentro do sistema monetário, pois representam dívida soberana direta. Fundos do mercado monetário oferecem liquidez, mas não são equivalentes a depósitos garantidos. O ouro físico serviu como reserva de valor por milênios, porém governos já restringiram sua posse no passado. Contas estrangeiras podem diversificar riscos, mas aumentam complexidade regulatória. Ativos tangíveis, como imóveis ou terras, preservaram valor em alguns períodos históricos, mas não possuem liquidez imediata. A verdade inevitável é que toda opção possui riscos. Não existe solução perfeita. O sistema financeiro incentiva manter ativos dentro dele por conveniência, normas sociais e incentivos econômicos. Qualquer alternativa costuma parecer extrema ou desnecessária, até que ocorre uma crise. Historicamente, aqueles que diversificaram riscos e evitaram dependência total de uma única instituição sofreram menos impacto. Durante a Grande Depressão, pequenos poupadores foram os mais atingidos. Eles confiaram no sistema sem compreender seus mecanismos. Padrões semelhantes apareceram no Chipre e na Argentina, onde contas bancárias foram congeladas e poupanças perderam valor rapidamente. O sistema bancário moderno é ainda mais interconectado. Derivativos globais somam centenas de trilhões de dólares. Problemas podem se espalhar rapidamente. O risco de taxa de juros tornou-se crítico. Quando juros sobem rapidamente, títulos antigos perdem valor. O Silicon Valley Bank possuía enormes posições em títulos de longo prazo que perderam valor com o aumento das taxas. Quando depositantes solicitaram saques, o banco foi obrigado a vender ativos com prejuízo, desencadeando pânico e colapso em poucos dias. Perdas não realizadas no sistema bancário americano ultrapassaram centenas de bilhões de dólares em 2023. A incompatibilidade estrutural continua existindo. Se juros permanecem altos, bancos sofrem pressão. Se juros caem, a inflação pode retornar. Não existe solução sem custos. A história não se repete exatamente, mas segue padrões semelhantes. Em 1929, confiança excessiva nos bancos. Em 2008, confiança excessiva em ativos financeiros complexos. Em 2023, confiança excessiva em instituições regulamentadas. Em cada caso, o fracasso parecia impossível até acontecer. Proteções existem, mas possuem limites. Regulamentações existem, mas não eliminam risco. Bancos centrais existem, mas também enfrentam restrições. A questão não é se o sistema é totalmente seguro. A questão é compreender quando ele pode falhar e quais são as consequências. Quem entende isso pode se preparar para a incerteza. Quem não entende pode acabar como Harold, esperando diante de uma porta fechada enquanto suas economias desaparecem. Esta análise é histórica e informativa. Não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Decisões financeiras devem ser tomadas com orientação profissional qualificada. O sistema bancário não é maligno nem conspiratório. É simplesmente um sistema projetado para criar crédito e impulsionar a economia. Esse mesmo mecanismo também gera instabilidade. Um banco não é um cofre, é uma relação contratual. E relações contratuais podem falhar. Os mecanismos mudaram de nome, mas não de natureza. A linguagem é moderna, a estrutura permanece antiga. Se muitas pessoas quiserem sair ao mesmo tempo, nem todos conseguirão. A pergunta final não é se haverá outra crise. A pergunta é:
Você saberá onde seu dinheiro realmente está quando ela chegar. Este canal existe para analisar crises enquanto ainda é possível aprender com elas. Se este conteúdo for relevante para você, considere acompanhar o canal.